2018, o ano em que os brasileiros foram às urnas num processo eleitoral com forte influência das redes sociais. Ano de buscar soluções para a escassez de recursos hídricos. O Brasil foi sede do Fórum Mundial da Água. E de luta intensa no combate ao trabalho escravo. Tristeza, uma defensora dos direitos humanos assassinada a tiros. Marielle Franco foi uma das inúmeras vítimas da violência contra a mulher. Perplexidade, o fogo destruiu um dos maiores patrimônios culturais do Brasil. Fatos que influenciaram a vida dos brasileiros e, portanto, foram foco da atuação do Ministério Público Federal. Em 2018 também teve ilustres aniversariantes, os 30 anos da Constituição e do Ministério Público Federal, que nasceu junto com a nova Carta, como instituição independente, guardiã da lei e defensora dos direitos do cidadão. Vamos relembrar os principais momentos da atuação do MPF Brasil afora, aqui no prédio da Procuradoria-Geral da República. Fique com a gente, começa agora a retrospectiva do Interesse Público 2018. Um não vive sem o outro. E não é à toa que eles comemoram juntos 30 anos. O projeto MPF Cidadão 30 anos, uma história de combate ao crime e de proteção aos direitos humanos, foi criado para celebrar os 30 anos da Constituição e do Ministério Público Federal. Após vários eventos realizados ao longo de 2018 que destacaram as áreas de atuação do MPF, foi inaugurado o Memorial MPF. O espaço foi criado para homenagear todos aqueles que contribuíram e ainda contribuem com a história da instituição. Este memorial, ele registra não só o trabalho dos membros, mas também dos servidores. Os membros e servidores trabalham juntos para desempenhar a nossa missão constitucional. Foi lançado ainda um aplicativo que vai deixar o MPF ainda mais perto do cidadão. E documentários que contam a história desse longo período de atuação. Por tudo que a gente tem visto, testemunhado, ouvido, preservar o meio ambiente é prioridade, é urgência. Em 2018, o MPF trabalhou forte em diversas frentes: área de preservação permanente, biomas marinhos, licenciamento ambiental. Medidas indispensáveis para o futuro do país, para o futuro do planeta. Para proteger o nosso principal bem, a água, considerada direito fundamental à vida. Pela primeira vez, a Justiça teve voz ativa no principal evento do planeta para tratar de recursos hídricos, o Fórum Mundial da Água. Água, fundamental em todas as línguas. Water, 水 amenshi, 물, water, lo, pani, ko. Água, al igual que em português. 170 países unidos por um objetivo global: debater e propor soluções para preservar a nossa água. Nessa era tão tecnológica, todo mundo super conectado, o tema do fórum não podia ser mais atual: compartilhando água. A ideia é mostrar que não devemos esperar por soluções, e sim que já temos que enfrentar questões sobre o uso da água. Durante o fórum foi planejada a criação do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente, que passou a funcionar oficialmente em novembro desse ano e vai compartilhar informações sobre crimes ambientais entre 17 países. Paraíso ameaçado. O aumento do turismo em Fernando de Noronha, Pernambuco, pode colocar em risco o futuro do Parque Nacional Marinho.
foi se verificando aumento exacerbado do turismo. Isso foi nos preocupando, porque Noronha vive da preservação do meio ambiente, né? O MPF em Pernambuco fez uma nota técnica defendendo a suspensão das licenças para a construção de hotéis e pousadas. Essas licenças atualmente são emitidas, mas elas têm comprovadamente desrespeitado aquilo que determina, aquilo que regula o plano de manejo. Irregularidades também na pesca. Em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, o Ministério Público apurou que muitos pescadores da região estão sem receber o seguro-defeso da sardinha e que outras pessoas estão recebendo o pagamento indevidamente pelo caranguejo guaiamum. Foram 51 denúncias que nós ajuizamos em Arraial do Cabo. O Ministério Público Federal se convenceu de que houve o crime, ofereceu a denúncia. Já no Pará, os catadores de caranguejo que deveriam receber o seguro-defeso não têm o benefício concedido. E essa é a única fonte de renda de muitos deles, que reclamam das dificuldades financeiras e dizem que a prática incentiva o crime ambiental. Ninguém recebe defesa, não recebe nada. A gente vai trabalhar. Começa a tirar, vender escondido, mas quando eles topam, eles levam, o IBAMA leva. Só que ninguém recebe nada, eles têm que se virar. A Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público para que a União conceda o seguro-defeso para os catadores de caranguejo, que são identificados para evitar fraudes na concessão do benefício. A grave crise na saúde levou o Ministério Público Federal a atuar de forma incisiva para garantir os direitos da população. Foram várias ações, do direito a estruturas e serviços de atendimento até o acesso a tratamentos muitas vezes caros e até raros. A falta de fiscalização no campo não é o único risco quando o assunto é saúde indígena em Chapecó. A situação era tão crítica que o MPF pediu a interdição do posto de saúde da aldeia Condá. Não tem uma farmácia própria, não tem uma sala de exames, não tem sala de atendimento especial ali, de exames para as mulheres, para as gestantes. Situação semelhante à vivida pelos indígenas de Imbu, em Santa Catarina. Condições precárias levaram ao fechamento do posto. Por lá, falta um pouco de tudo, inclusive higiene. Mas nem tudo foi tristeza e sofrimento no ano que passou. Uma decisão da Justiça na Paraíba está mudando a vida de muitos pacientes que dependem do canabidiol. Com o apoio do Ministério Público Federal, as famílias agora conseguem um medicamento em uma instituição no estado que está autorizada a plantar a erva e fazer o remédio. É a esperança de dias melhores e alívio. No Rio Grande do Norte, o MPF conseguiu na Justiça que o medicamento seja distribuído gratuitamente a quem não pode pagar. Já a situação dos planos de saúde este ano deixou a desejar. Com a grave crise da saúde pública no país, os brasileiros recorrem cada vez mais aos planos de saúde, o que também não é garantia de atendimento e muito menos de bom serviço. Se você foi demitido sem justa causa, você tem direito de manter esse plano de saúde por um período mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos. E se você se aposentou por essa empresa, você tem direito de manter o plano de saúde por 1 ano de manutenção para cada ano em que você contribuiu com o pagamento dos serviços do plano de saúde enquanto era empregado dessa empresa. E se tiver contribuído por 10 anos ou mais, você passa a ter direito vitalício a esse benefício. Em 2018, a nossa equipe de reportagem esteve em algumas cidades e ouviu histórias tristes, como a de Dona Alzirene. O pai dela morreu depois de esperar mais de 10 dias por uma vaga na UTI. Foi uma saga. O diretor, o responsável pelo CAIS, falou que nós tínhamos que ir atrás. Nós tínhamos que, tipo assim, faltou falar assim, vocês se viram. E até mesmo o estado mais novo do Brasil, Tocantins, sofre com esse velho problema de falta de leitos de UTI. O último censo feito pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostrou que na região norte do país existem 2.177 leitos de UTI. Desses, pouco mais de 200 estão aqui no Tocantins, número que não atende todo mundo que precisa. Nem a capital do país ficou de fora dessa triste realidade. Quando há necessidade de buscar um leito de UTI, vem o desespero para encontrar uma vaga. Depois de 1 mês e 20 dias, que veio me ligar que acharam a vaga. E quando eles foi encaminhar ela,
o óbito já tinha prosseguido. E em pleno ano de 2018, ainda é preciso alerta constante para proteger os direitos das mulheres na sociedade. E no ano em que as eleições foram mais digitais do que nunca, olhe atento nas notícias falsas. O preconceito também cresceu nas redes sociais. A retrospectiva 2018 volta já. A vida atrás das grades não é fácil. São mais de 700 mil presos em todo o país. A falta de espaço físico e de condições para a recuperação são apenas alguns dos problemas do sistema carcerário brasileiro. Já é prejudicado, tirando uma coisa que lhe é de direito, né? O MPF considerou que a restrição fere o direito dos presos à manutenção dos laços afetivos. Se a proposta da pena é recuperar essa pessoa, tenha paciência. Não é isolando-o da família que vai se conseguir que essa pessoa um dia se arrependa dos seus crimes. O convívio de mães presas com seus bebês também preocupou o MPF, que tratou do tema em debate realizado nas ações do projeto MPF Cidadão 30 anos. Quando a mulher é presa, o único direito que ela perde é a liberdade, mas ela mantém todos os outros como qualquer brasileiro. Em 2018, nem precisamos falar que o mundo está mais do que conectado, né? E apesar de tanta informação, tem gente que ainda acha que a internet é terra sem lei. Mas este ano ficou claro que as coisas não funcionam bem assim. Preconceito, ofensas, discriminação. Criadas para aproximar as pessoas, muitas vezes as redes sociais acabaram se tornando espaço para ataques. Por conta desse problema, em 2018, o Ministério Público Federal desenvolveu um projeto que oferece oficinas para professores e estudantes de escolas de todo o país para alertar sobre os crimes virtuais. Às vezes as pessoas falam algo para machucar a gente, não tem coragem de falar na cara e coloca nas redes sociais, né? A gente se sente um pouco assim oprimida, porque é feio. Na realidade, é uma coisa que não deveria acontecer, né? Teve até uma amiga também do amiga da minha mãe que me chamou de urubu, assim. Eu postei uma foto com uma companheira, uma ex-companheira que eu tive, e aí uma pessoa comentou, falou assim, já não bastasse nascer mulher preta, ainda tem que nascer sapatão. Então, assim, o sapatão não que tipo, não tivesse uma força de machucar, mas o falar preto, falar de macaco, ser um macaco, pra mim doeu muito. No total, o MPF já recebeu mais de 63 mil denúncias anônimas, a maioria por ofensas, o chamado cyberbullying, mas também foram registrados casos de fraudes, golpes e vazamentos de fotos íntimas. E aí as pessoas, em vez de demonstrar um mínimo de amor, de humanidade um com a outra, não, elas preferem destilar o veneno. Com essas ações, espera-se que a internet não seja um campo de batalha, e sim um lugar para se conectar com outras pessoas e culturas. Além das ofensas, 2018 foi marcado pelos golpes financeiros na internet. Esse tipo de crime tem chamado a atenção do Ministério Público Federal, que não ficou de braços cruzados. Em abril, nós mostramos a história da Tatiana, que foi vítima de um golpe na internet. E eu fiz o depósito, paguei o boleto normalmente, até hoje eu não recebi. O prazo era de 7 dias para chegar após o pagamento e até hoje. Tem um mês mais ou menos e nada. Em Brasília, existe uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, mas a maior dificuldade nas investigações é o acesso às informações dos sites que quase sempre são de outros países. Quem vai praticar um crime, geralmente não usa domínio.com.br, né? Eles usam .com e outros domínios estrangeiros. É muito fácil você criar um domínio e hospedar um domínio em um outro país, não é? O Ministério Público Federal entrou no combate a esse tipo de crime. O
resultado tem aparecido não só nas ações judiciais e recomendações, como na relação melhor entre justiça e provedores de internet. Hoje o nosso grande problema é o Facebook. E o Facebook não quer responder pelo WhatsApp. WhatsApp, Facebook, hoje em dia é praticamente impossível encontrar alguém que não esteja nessas redes sociais. É verdade, lá você não pode sair ofendendo as pessoas, concorda? Mas você tem o direito de escrever a sua opinião sobre um determinado assunto. E quando o Facebook resolve selecionar o que você pode publicar ou não? A censura nas redes sociais foi um dos temas mais polêmicos em 2018 e o Ministério Público Federal participou desse debate. Mais de 1 bilhão de pessoas acessam o Facebook todos os dias. São 350 milhões de fotos publicadas e o Facebook tem uma equipe só para selecionar quais fotos são consideradas impróprias e devem ser censuradas. Por conta das investigações, o MPF pediu explicações ao administrador das redes sociais. Esta investigação busca apurar fatos praticados ou imputados ao Facebook como rede social que de alguma forma violem as normas do ordenamento brasileiro. Então é bom ficar atento e ter bom senso na hora de publicar ou compartilhar certos tipos de fotos ou mensagens. E veja a seguir, fogo transforma em cinzas milhares de anos de história no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E teve eleições, o clima esquentou. As fake news tomaram conta da disputa marcada pelo uso da internet. Veja no próximo bloco. Em 2018, enfrentamos um processo eleitoral complexo. Elegemos presidente, governadores, senadores e deputados. O MPF atuou forte, principalmente na fiscalização, compra de votos, uso da máquina pública e propaganda proibida pelas leis eleitorais. E também para orientar eleitores. Vamos ver. O uso de bens públicos em campanhas eleitorais é proibido pela Lei das Eleições, com pena de multa e cassação do registro de candidatura ou até mesmo do diploma, caso seja eleito. Foi uma participação intensa na fiscalização dessas eleições, com 6 mil integrantes do Ministério Público Federal no plantão do TSE, 27 procuradores regionais eleitorais dos estados e 3 mil promotores eleitorais em todo o país. Uma vilã invadiu as redes sociais, as chamadas fake news, notícias falsas que circulam pela internet. E essas mentiras ameaçaram afetar as disputas eleitorais. O Ministério Público trabalhou em parceria com a Justiça Eleitoral para combater as notícias falsas. Com a internet e com as redes sociais, a mentira ganhou força e virou notícia. Notícia falsa que se espalha com a velocidade de fogo em rastro de pólvora e deixa consequências. Sofrimento para quem é atingido injustamente. Criamos um projeto Boas News, no estado do Mato Grosso, que visa justamente compromissar as mídias, os veículos de comunicação, os partidos e a própria população para que faça essa verificação de uma maneira muito simples, checando qual é o site em que foi divulgada aquela notícia, quem é o autor da notícia. E foi justamente para combater as fake news e para tirar qualquer sombra de dúvida sobre o processo eleitoral que o MPF reuniu jornalistas em vários estados. Tem algumas características também do fake news, né? Aquela coisa alarmante, né? Aquele tom de fim do mundo, né? Que o fake news sempre tem. Uma preocupação da Procuradoria-Geral Eleitoral foi de incluir travestis e transgêneros nas cotas de gêneros das eleições, além de permitir o uso do nome social nas urnas. O nome é um pertencimento, é uma existência, é uma essência, é tudo, né, na vida de uma pessoa. Nós estamos apenas tratando todas as pessoas como elas querem ser tratadas. É apenas uma questão de respeito. Daí a importância de lembrar a conquista feminina do direito ao voto.
Há algumas décadas, para as mulheres ter um título de eleitora não foi nada fácil. Ter um desses aí não foi nada fácil. Título de eleitor, década de 30. Foto em preto e branco. E nesse espaço, a assinatura de uma eleitora, Berta Maria Júlia Lutz, uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil e responsável direta pela conquista do voto feminino. A Procuradoria-Geral Eleitoral defende a adoção de cotas para mulheres nos cargos de direção dos partidos políticos. Eu entendo que o voto feminino é tão importante quanto o voto masculino, é o voto do cidadão e não do homem ou da mulher. Como em anos anteriores, em 2018 também teve forte atuação do MPF no combate à corrupção. E com muitos frutos colhidos. Só no Rio de Janeiro, 450 milhões de reais foram recuperados com a força-tarefa da Lava Jato. Veja como valeu a pena. Não tinha essa parte aqui, não tinha isso aqui, aqui era tudo vazio, só tinha a escola de dentro e a quadra. Ficou melhor, tem mais espaço, dá para estudar melhor, cada um na sua sala. E ainda falando sobre corrupção, um importante instrumento para combater esse tipo de crime completou 25 anos em 2018. A Lei de Improbidade Administrativa. Todo o esforço de responsabilização por improbidade procura fazer com que os recursos públicos bem geridos se convertam em escolhas políticas que resgatem da miséria e da pobreza os mais pobres, os humildes, os destituídos de projetos de vida. A união de forças se mostrou importante para o combate a esses crimes. Representantes de 13 países, integrantes de uma rede especializada de procuradores contra a corrupção, se reuniram no Brasil. União também entre o MPF e a Polícia Federal para combater o crime do colarinho branco. A ideia é trazer casos mais complexos e de maior relevo para discussão conjunta e que a estratégia seja definida conjuntamente desde o princípio, para que nós possamos ganhar tempo e qualidade no resultado. Preservar o nosso passado é garantir o nosso futuro. É dever do Ministério Público cuidar dos bens e do patrimônio histórico. Igrejas, museus e espaços que guardam a nossa memória têm exigido um olhar atento por parte dos procuradores. Essa preocupação se tornou ainda maior após um incêndio de grandes proporções. Uma cena que desolou o país. O incêndio destruiu quase todo o acervo de 20 milhões de peças do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Era um dos maiores e mais importantes museus de história natural e de antropologia das Américas. O MPF instaurou um inquérito para investigar as causas e responsabilidades pelo incidente. As pesquisas vão estar em paralelo sendo continuadas para que a gente consiga manter o nome do museu, né, no cenário científico. Motivado por esse incidente, o MPF determinou a vistoria em prédios históricos por todo o país para identificar e prevenir riscos para o patrimônio. Em Ouro Preto, Minas Gerais, por exemplo, foi cobrada a elaboração de um plano de prevenção e combate a incêndio e pânico para o Museu da Inconfidência. Para garantir que todo esse acervo seja preservado, o Ministério Público Federal fez recomendação à direção do Museu da Inconfidência para que apresente plano de prevenção e combate a incêndio e pânico, planejamento que deve ser apresentado ao IPHAN e ao Corpo de Bombeiros. Em Goiás, a estação ferroviária de Goiânia era mais um prédio abandonado no centro da cidade. Mas um inquérito do Ministério Público Federal agilizou o andamento das obras de restauração. O prédio da estação ferroviária de Goiânia foi tombado pela União em 2003 como patrimônio histórico e arquitetônico. Mas quem passa por aqui hoje não encontra nada da bela estrutura que tinha no passado. A obra de restauração já começou e a entrega está prevista para o mês de dezembro. Também na cidade de Goiás Velho, o Ministério Público acompanhou o progresso das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. No Maranhão, a atuação foi para evitar desabamentos de imóveis tombados com patrimônio cultural no Centro Histórico de São Luís.
Em Recife, Pernambuco, as negociações para a restauração de um conjunto arquitetônico do século XVIII, a Igreja Nossa Senhora da Misericórdia, foi possível graças ao MPF. E em Tomar do Jeru, Sergipe, obras sacras com mais de 300 anos da Igreja Nossa Senhora do Socorro também foram restauradas. É uma igreja que tem um significado muito importante para a nossa cidade, para a nossa cultura, para a tradição e nos remete a muitas coisas boas, né? Principalmente a questão religiosa mesmo. Seja bem-vindo lá, paz que tem para você, que veio participar. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. Pernambuco. Outro legado recebeu atenção especial, o Espaço Asa Branca, casa onde viveu Luiz Gonzaga. Uma audiência pública discutiu a preservação do local, onde está guardada toda a história do Rei do Baião. Do Nordeste para o Rio de Janeiro, o MPF cobrou das autoridades a preservação do Cais do Valongo, um importante vestígio da chegada dos escravos africanos nas Américas. O MPF cobrou das autoridades responsáveis a promoção e a preservação do local, que em 2017 ganhou o título de Patrimônio da Humanidade. E a retrospectiva 2018 do Interesse Público continua na semana que vem. E você pode assistir a este programa e as reportagens completas de tudo o que aconteceu ao longo do ano na página do Interesse Público no YouTube. O endereço já está aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Obrigado, a gente se encontra, hein? Até o próximo programa. Até mais.